Oi, gente! Tô aqui, primeira live do ano. Bora falar de coisa boa. O tema da live de hoje, muita gente pediu já faz tempo. E eu tô aqui mais uma vez, essa live do cabelo molhado, né, pra variar. Muita gente pediu esse tema faz tempo, sempre nos stories me mandavam perguntas, e aí hoje é o dia, né? Então a gente vai falar um pouco de métodos contraceptivos não hormonais. O que é isso, Jaque? Métodos que você usa para não engravidar, que não sejam hormonais, né? Então, por exemplo, a pílula, que é um dos mais comuns, é hormonal, né? O Dilmirena, adesivo, injeção, a maioria desses mais populares são hormonais. Só que existem várias outras opções não hormonais que também são super seguras e que vão exigir um pouquinho de autoconhecimento, mas super tranquilo, e eu vou explicar para vocês aqui tudo nessa live. Então me falem aqui embaixo se tá tudo bem na conexão, manda um coraçãozinho, manda essa live aqui para sua amiga, para ela não perder porque vai estar muito boa. Inclusive, nessa live eu vou explicar certinho os métodos contraceptivos que eu uso, como eu faço. Já faz mais ou menos 3 anos e pouquinho que eu parei pílula, talvez até uns 4. E tá dando super certo, assim. Né? Então, escrevam aqui nos comentários de onde você tá falando, de qual cidade. E se você toma contraceptivo hormonal e tá pensando, começando a questionar e pensando em parar, coloca um dedinho aqui nos comentários para eu saber. E se você já não usa um contraceptivo hormonal, coloca um coraçãozinho aqui nos comentários para eu saber como que tá a proporção aqui, né, gente? Então, assim, eu acho que eu vou começar falando um pouquinho da minha história, né? Eu gosto muito desse assunto, eu acho que ele é muito importante. E assim, primeiro, eu vou falar uma coisa. Eu não sou médica, né? Às vezes a pessoa pergunta, você é médica pra poder falar disso? E eu acho muito estranho, porque a gente não tá falando de uma doença, né? Então a gente tá falando de métodos contraceptivos, a gente tá falando de autoconhecimento, e a gente não precisa de um médico pra explicar pra gente essas coisas. É claro, se você não se entende, não conhece o seu corpo, né? Nunca pesquisou sobre esse assunto, é melhor que você vá no ginecologista e pergunte. Mas não confie somente nisso, né? Se conheça, se autoconheça. Autoconhecimento é poder, né? Então, alguém me perguntou ali, você tá falando do DIU de cobre? Nayara, esse é um tipo, mas tem vários outros que a gente vai falar aqui na live, né? De várias opções. Então, assim, não confie só essa escolha pro seu médico. Eu ouço muito isso, né? Vai, pergunta pro ginecologista. Mas o ginecologista falou que eu tenho que usar isso. Né? Se você tiver uma doença, tiver um problema que você realmente precisa tomar um medicamento, então confie no seu médico. Mas quando tá falando de autoconhecimento, de contracepção, que não tem nada a ver com doença, se autoconheça e escolha o que é melhor pra você. Certo, gente? Então, assim, eu vou começar a falar um pouquinho da minha história, que eu acho que ela é bem parecida com a de muitas mulheres. Eu, quando tinha 15 anos, eu fui no ginecologista porque a minha menstruação era atrasada. Na verdade, eu menstruei ali por volta de uns 13 anos e era natural que a menstruação fosse atrasada com 15, né? Porque eu tava começando ali o processo. E aí eu fui no médico com a minha mãe e ele falou que eu tinha ovários policísticos e que eu tinha que tomar anticoncepcional. Hoje, eu olhando pra trás, eu acho bizarro isso, né? Pra receitar, assim, um anticoncepcional pra uma menina de 15 anos com esse diagnóstico meio suspeito de ovário policístico. Aqui eu também vou falar um pouquinho mais disso, né? Eu não sou médica, mas depois eu vou até deixar uma dica de um artigo de uma médica que é amiga minha, que ela escreveu muito interessante sobre vários diagnósticos meio estranhos sobre ovários policísticos que acontecem por aí. Mas daqui a pouco eu entro nesse assunto. E aí eu comecei a tomar pílula. Comecei a tomar uma que, assim, numa questão de uns 3 meses, eu engordei uns 10 quilos, eu enchei, né, comecei a reter líquido. E foi muito ruim pra minha autoestima, imagina, eu com 15 anos, do nada você engorda 10 quilos, assim, então foi bem traumático. E aí depois de uns 3 meses eu voltei no médico, ele trocou a pílula, mas eu demorei ainda uns 2 anos pra perder esses quilos que eu engordei. Então, assim, foi uma fase difícil da minha vida, assim, nessa questão de autoestima. E aí eu passei para essa outra pílula que não tinha efeitos colaterais, né? Aparentemente estava tranquilo, eu fiquei tomando a mesma por mais ou menos uns 9 anos.
E até eu começar a me questionar, né? A necessidade de eu estar tomando aquele remédio todo mês. Será que não tinha alguma outra opção, né? Comecei a entender o que era aquele remédio, sair um pouco do automatismo, né? Por que eu tô tomando remédio? Eu tô doente, né? Não tem outras formas de eu me prevenir para evitar uma gravidez. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, né? E aí eu comecei a ver muitas coisas que as pessoas não explicam muito pra gente sobre os hormônios, né? Então, assim, primeiro eu quero deixar claro que não tem problema se essa é a sua opção, tomar um contraceptivo hormonal, mas saiba, tenha consciência do que você tá fazendo, né? Não entre no piloto automático e vai tomando assim só porque, né, a médica receitou. E saiba dos riscos, saiba o que acontece no seu corpo, saiba dos efeitos, né? Na época, eu não percebia, mas... Deixa eu descer uma coisa aqui, pronto. Mas o anticoncepcional, o que ele faz com a gente, né? Ele inibe a nossa ovulação. Então, ele não deixa a mulher ovular. Quando isso acontece, a gente fica, de uma certa forma, um pouco mais castrada, né? Vamos dizer assim, bem entre aspas, né? Por quê? Porque o nosso ciclo, que é o ciclo natural da mulher, ele para de acontecer, né? Então a gente tem todo o ciclo que dura ali em média, né? Uns 28 dias, um pouco menos para cada mulher. E quando a gente toma a pílula, a gente não tem esse ciclo. Na verdade, o sangue que sai quando a gente fala menstruação, quando a gente toma a pílula, nem é menstruação, né? Ele é um sangramento de escape só. Não pode ser considerado menstruação porque a gente simplesmente não ovula, né? Então não acontece essa descamação do útero, que seria o processo natural, né? E aí o que eu não percebia é que, na verdade, a pílula ela me deixava um pouco robotizada, assim, vamos dizer, né? Porque como a gente não ovula, a gente fica um pouco menos com essa natureza mais selvagem, que é um pouco a natureza feminina, né? Então, essa coisa mais selvagem mesmo, mais intuitiva, eu perdi bastante durante esse período. E eu ficava bem estável, bem masculina, talvez, assim, né? Porque os homens geralmente não têm essas variações tão intensas como a gente tem. E isso é ótimo pro sistema, né? Que a gente fique super comportadinha, assim, mulher comportada, sem alterações hormonais, né? Sem nada de uma natureza selvagem. E é bom pro sistema, né? Não vai ter nenhum tipo de diferença durante o mês, vai estar sempre igual. E só que eu também não sabia que, na verdade, isso estava tirando de mim uma parte da minha essência, que eu só fui perceber depois que eu parei a pílula. Então, assim, depois de mais ou menos uns 9 anos que eu comecei tomando, eu comecei a entender e eu decidi parar a pílula. Na época que eu parei, eu só achava que ia ter alguns efeitos físicos, né? E na verdade teve, eu tive um pouco de queda de cabelo, né? Tive um pouco de variação no tamanho dos seios, assim, mas as alterações maiores mesmo, elas foram de como eu passei a me sentir, né? Então veio muito forte em mim essa coisa dessa natureza mais selvagem, né? Assim, nossa, que é a natureza feminina. E veio até meio descontrolada, porque eu acho que era uma coisa que estava presa durante tanto tempo, que a hora que soltou, né, durante até, assim, o primeiro ano, eu nem tava entendendo o que estava acontecendo, assim, eu fiquei um pouco louca, assim, sabe? No sentido de muito intensa, assim, muitas emoções, vários desejos que nunca tinha tido, que realmente surgiram em mim, uma coisa de mais de liberdade, de expansão, que vieram muito forte com essa parada da pílula, e no começo eu nem percebia que isso estava associado à pílula, né? Hoje, olhando para trás, eu entendo completamente que o processo aconteceu por causa disso. E que, na verdade, esse desequilíbrio veio, né, para eu poder voltar ao meu normal, porque eu fiquei durante um tempão ali bem estável, né? E aí quando eu parei veio como aquela avalanche até depois eu me equilibrar mais, né? Então, assim, queda de cabelo eu tive durante uns 3 meses. Muitas mulheres têm alteração na pele, né? Algumas têm, enfim, espinhas, vários processos de mudança, porque o seu corpo tá há muito tempo tomando o hormônio, e a hora que você para é natural que ele leve um tempo para se regular, né? Então, esse foi o meu processo. Tá? E aí depois que eu parei anticoncepcional, eu fiquei pensando, eu falei, como será que vai ser meu ciclo, né? Porque o médico falou que eu tinha ovário policísticos. E aí eu fiz os exames, não tinha mais nada de ovário policístico lá. Depois vocês procurem, depois que terminar a live, anotem aí um texto da Bel Said. Ela é uma ginecologista médica, né? E ela trabalha com ginecologia natural. E ela escreve como muitas mulheres têm um diagnóstico errado dos ovários policísticos. E ela explica que, dependendo da nossa fase do ciclo, da nossa fase da vida, a
gente pode ter esses microcistos mesmo, que são normais e que depois eles somem. E que se você não estiver tendo efeitos no seu corpo, né? Porque às vezes tem pessoas que têm muito intenso e que realmente tem um excesso de pelos, né? Acaba tendo alguns efeitos não muito bons, né? Desagradáveis, e aí realmente é um caso de se tratar. Agora, se você não tem nenhum sintoma realmente que seja associado a ovários policísticos, é bom começar a se questionar, né? Dar uma lida nesse texto, procurar opiniões de outros médicos, né? Talvez uma médica que vá um pouco para uma linha mais natural, que entenda um pouco disso, porque talvez você simplesmente só tem que esperar seu corpo se autorregular e que ele vai voltar ao normal, né? E aí, assim, aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? Aí eu comecei a pesquisar os métodos não hormonais. Por quê? Porque eu não queria mais tomar hormônio, né? Eu falava, gente, eu não tenho... tem boas perguntas aqui, né? Você precisou repor testosterona? Vou falar sobre isso também. Me avisem aqui se tá bem, porque... alguma pessoa falou que tá travando, mas acho que é só lá. O nome do texto pra vocês lerem depois é da Bel Said, tá? Ginecologia Natural. Então, assim, eu não queria mais hormônios, porque é isso. Eu falei, por que eu tô tomando um hormônio, né? Uma coisa só pra evitar a gravidez, você tem outras opções, né? O hormônio, quando a gente lê a bula do anticoncepcional, eu nem lia pra não me assustar, porque é uma cartela que você abre assim, né? Como um livro, dos tipos de efeitos colaterais que você pode ter, bizarros, desde trombose até câncer de mama. Sim, é assustador, né? E a gente acaba não lendo aquilo, mas imagina, é uma coisa que você tá tomando todos os dias, durante vários anos, né? Isso pode causar vários problemas, né? Depois até uma desregulagem hormonal, como eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui que me perguntaram também. Depois, quando eu parei, aí eu comecei a pesquisar outros métodos. Aí eu fui pro DIU de cobre. Né, o DIU de cobre, eu vou começar falando sobre ele. É um método não hormonal, que foi a minha escolha na época. Porque assim, gente, quando eu comecei a pesquisar isso, eu não tinha muito compreensão do meu ciclo, sabe? Eu não entendia que só tem uma fase do ciclo que você pode engravidar, que você não tá fértil o mês inteiro, que não é todo dia que você transar que você pode engravidar, que você só pode engravidar em média entre uns 7 a 10 dias do seu ciclo. O resto não tem como, porque não tem o óvulo ali. Eu não sabia nada disso, eu só achava que tinha que usar o método, né? E aí eu fui pro DIU de cobre, que era o que a ginecologia, o que a maioria das pessoas recomenda, né? Um método hormonal vai pro DIU de cobre. E assim, foi interessante. Pra colocar foi bem dolorido, eu não consegui colocar sem anestesia, né? Porque ele era um formatinho de T, assim. E tem gente que consegue colocar normal no consultório da médica sem anestesia. Eu senti uma dor bizarra, não consegui. E aí ela agendou com anestesia. Então eu tomei uma anestesia geral e eles colocaram e tal. A primeira semana eu senti bastante inchaço, aumento de fluxo, bem dolorida, assim, né? Porque imagina, eles enfiam um negócio de cobre dentro do seu útero, né, gente? Tá lá. E aí o que o DIU de cobre faz? Ele gera um pouco uma leve inflamação ali no útero que vai impedir que você engravide, né? E eu fiquei 1 ano com o DIU de cobre. Eu não tive aumento de fluxo, eu tive no primeiro e segundo mês aumento de fluxo com o DIU de cobre. Eu não tive muita cólica, a minha menstruação ficou bem reguladinha, assim, né, impressionantemente depois que eu parei a pílula, porque tem gente que demora um tempão pra regular. E aí, alguém falou aqui sobre o DIU de cobre ser um método abortivo. Na verdade, ele não é, porque ele nem deixa o espermatozoide ali se fixar, né? O óvulo, ele não chega a se fixar na parede do útero, então não acontece de fato uma fecundação. Então, ele não é um método abortivo, né? Só que eu fiquei 1 ano com ele, e aí quanto mais eu pesquisava sobre isso, mais eu começava a me incomodar com o fato de eu ter um objeto de cobre dentro do meu útero, inflamando o meu útero todo mês. E eu falei, cara, não sei se eu... né? Não sei o que acontece isso. Eu comecei a ficar um pouco incomodada. Porque, gente, o nosso útero é a nossa fonte ali, né? De vida, de criação. É um órgão muito importante para a mulher, assim, né? E assim, tudo bem, dentre as opções hormonais, do que ficar como opção hormonal, foi muito melhor eu ir pro DIU, né? O DIU de cobre. Só que eu comecei a me incomodar com esse fato. E aí, depois de mais ou menos 1 ano, quando eu já tava meio incomodada, eu fui fazer um exame de um Papa Nicolau, assim, e aí apareceu lá uma bactéria que eu não sei mais o nome, e que a médica falou que às vezes acontecia com pessoas que tinham DIU,
e que ela era uma bactéria um pouco grave, eu ia ter que tomar antibiótico durante várias semanas, uma semana inteira, e depois ela podia voltar. E aí eu já tava meio incomodada com esse fato de estar com DIU, e aí eu pedi pra ela tirar. Eu decidi tirar, nem fiz esse tratamento da bactéria. Quando eu tirei o DIU, eu repeti o exame, já não tinha mais, né? Então eu fiquei 1 ano com o DIU de cobre. Mas assim, eu não tenho nada muito contra o DIU de cobre. Eu acho que, na dúvida, é um bom passo para você começar no caminho não hormonal, né? Hoje em dia, além do DIU de cobre, tem o DIU de prata, né? Que ele tem um formato mais fácil, ele é em Y. O DIU de cobre, ele é em T, né? Então ele tem um formato assim de T e ele é mais difícil de colocar. E aí o DIU de prata, ele é em formato de Y e ele é mais fácil de colocar, ele é menorzinho. E eles falam que essa mistura de prata com cobre tem menos chances de gerar alguns efeitos colaterais, né? Então é uma coisa nova, na época que eu coloquei eu nem sabia muito dessa opção do DIU de prata. Eu só ouvia falar do Mirena, né? Que é um DIU também, só que ele é um DIU hormonal. Ele solta pequenas doses de hormônios também, né, na corrente sanguínea, bem menos do que a pílula, mas ele ainda é hormonal, né? Então, assim, geralmente quem usa o Mirena não menstrua, né? Ou menstrua muito pouco, assim, a menstruação fica muito pouco. E ele é um método hormonal, né? Então, alguém perguntando se eu sou irmã do M. Não sou irmã do M, eu sou ex-parceira do M, ex-companheira. A gente ficou 9 anos juntos. E hoje a gente não é mais um casal, mas a gente continua trabalhando juntos. Então, assim, o DIU de cobre, ele tem alguns riscos no sentido dele poder deslocar, né? Então você tem que fazer exames constantemente. Tá um barulho no fundo agora, né? Tá passando uma coisa aqui. Mas tá dando pra ouvir? Manda um joinha. Então, assim, o DIU de cobre você tem que fazer exames pelo menos a cada 6 meses, porque ele corre o risco de deslocar. E se ele deslocar, talvez você não sinta nada e você pode engravidar nesse processo, né? Só que como eu trouxe aqui uma tabelinha, eu anotei com os métodos não hormonais e com as taxas de falha deles, né? Então, ó, o DIU de cobre, se você fizer o uso perfeito dele, ou seja, se ele não deslocar, né? 0,6 mulheres em cada 100 vão engravidar durante 1 ano. É bem pouco, né, comparado com outras taxas. Então, por exemplo, a camisinha feminina, a camisinha masculina, com o uso perfeito dela, 2 em cada 100 mulheres durante 1 ano vão engravidar. Então, assim, o DIU de cobre, teoricamente, ele é mais eficaz para evitar a gravidez do que a própria camisinha, com o uso perfeito, né? Então, tem essa questão, né, que eu acho que é uma opção interessante para quem quer começar. Só que eu acho que mais interessante ainda, se você vai pro DIU de cobre, né, por exemplo, não confie só nele. Também começa a entender o seu ciclo, né, porque você vai ovular normalmente. Então, para você aumentar a eficácia dele, para não correr riscos, ou você pode associar ele com uma camisinha, mas aí você não precisa associar, por exemplo, você tem um parceiro fixo, né, e vocês fizeram os exames tudo certinho, você não precisa associar ele todos os dias com a camisinha, se você não quiser. Você pode só associar nos dias que você tá fértil. E aí, se você entende o seu ciclo, você vai saber certinho os dias que você tá fértil. E nesses dias você dobra a proteção para não ter nenhum risco, né? Lembrando sempre, gente, que o único método que previne contra ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, é a camisinha, tá? Todos os outros que a gente vai conversar aqui não previnem. Bom, e aí eu tirei o DIU de cobre. E aí eu falei, vixe, e agora, né? O que eu vou fazer sem o DIU de cobre? Aí eu fiquei um tempo num processo só de camisinha, né? Pra tentar entender o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. E aí eu comecei a estudar mais esses métodos de percepção de fertilidade, que é começar a entender qual período do mês a gente pode engravidar, né? Que nós não somos uma máquina que pode engravidar todos os dias, né? Na verdade, a gente tem alguns dias do mês que nós somos férteis. E aí, gente, eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a pesquisar sobre os termômetros basais, né? Antes era uma coisa mais complicada os termômetros basais, porque você tinha que anotar todo dia à mão a temperatura, fazer uma tabelinha, uma coisa super complexa, tá? E hoje em dia já tem os mais modernos, então eu trouxe aqui o meu pra vocês, ó. Esse aqui é o termômetro que eu uso todos os dias de manhã. Então você abre aqui, ó. Ele é um termômetro basal, porque ele mede a temperatura
como fala, deciméis, não sei como chama, menos que 1 grau, assim, micro, né? Ele é muito mais preciso do que um termômetro normal. E é o que eu faço, todos os dias quando eu acordo, eu ligo ele. Ó, tá vendo? Ele tá mostrando a luz verde, ele tá falando que eu não estou fértil, né? Então, nesses dias que a luz tá verde, eu não tenho nenhuma chance de engravidar, né? Então, mesmo se eu quiser fazer sexo sem camisinha, se ejacular dentro, não tenho nenhuma chance de engravidar porque eu não estou mais ovulando. E ele calcula certos dias também que o espermatozoide sobrevive, então assim, dá pra confiar de boa. Ele vai ter essas luzes diferentes. No dia que você tá fértil, ele vai acender a luz vermelha, e no dia em que você tá com perigo, né, que você pode estar numa transição, ele vai acender a luz amarela, tá? Então, e no dia que você está ovulando, que ele prevê, né, ele não consegue dizer exatamente, mas quando ele prevê de acordo com o seu ciclo, ele vai piscar uma luz vermelha, tá? E aí ele é legal porque ele se conecta com um aplicativo no celular que eu tenho, então eu sincronizo ele com o aplicativo e ele passa as informações de lá para um aplicativo. Então no aplicativo eu consigo ver um calendário, né, de todos os meses atrás que já passaram, consigo ver meu ciclo direitinho, as previsões para os próximos meses, então é bem legal, tá? Esse aqui que eu uso, gente, eu vou escrever o nome da marca aqui. Ele é da Daisy Fertility Tracker, tá? Esse aqui, gente, uma amiga minha me recomendou, e aí eu comecei a pesquisar, e ele só tinha nos Estados Unidos. Aí eu comecei a ver que no Brasil já tinha um site em português falando, e aí eu comecei a pesquisar e eu entrei em contato com eles ainda não tinham a loja, só que eles já tinham para vender aqui no Brasil. Então, apesar de não ter a loja, eu falei com os donos, com os representantes, e eles me mandaram o termômetro. Na época custou em média R$1.700, tá? Ele é um computador super evoluído, assim, né? Se você for pensar um DIU, talvez você vai pagar mais do que isso, né? O tanto que você gasta com pílula e a segurança, né, de você não estar usando um método hormonal. Então, assim, eu não tô ganhando nada pra falar aqui deles, tá, gente? É simplesmente porque eu gosto bastante. E eles me mandaram. Então, assim, hoje eu não sei dizer se já tem no Brasil, como tá funcionando, mas assim, pesquisem e pesquisem também outras marcas, né? Já devem ter hoje em dia. Eu só posso falar dessa que é que eu conheço. Ele vem com um carregador assim, ó. E aí, assim, ele demora pra acabar a bateria. Tipo, sei lá, uma vez por mês, eu acho, eu carrego ele 10 minutos, assim, na tomada, num USB normal, e ele já carrega. E aí eu coloquei numa bolsinha aqui, que não é original dele, porque ele não veio com uma bolsinha, mas aí eu levo sempre comigo pra onde eu tô, tá? Então, assim, ele calcula certinho a temperatura, muito legal. Então, a gente observa que quando a gente tá no período fértil, tem um padrão de temperatura, e depois, quando não tá mais, ela muda. E aí, isso acontece todos os meses. Então, assim, eu comecei a usar o Daisy, e aí eu uso em paralelo também o quê? Um aplicativo também, tipo, como se fosse o Clue, eu vou escrever aqui, CLUE, que ele é um aplicativo para ajudar também a mapear o ciclo. Só que nunca confie somente num aplicativo, gente. Por quê? Porque o aplicativo não tá medindo sua temperatura. E porque se você pode ter várias coisas na nossa vida que atrasam a nossa ovulação. Se você passar um período de estresse, a ovulação pode atrasar, né? Então, muitas coisas podem mudar. Então, assim, o aplicativo ele não vai ter como saber isso. E aí, ele vai prever a sua ovulação e pode estar num dia errado. E aí, pá, você pode engravidar. Então, assim, o aplicativo nem é considerado um método contraceptivo, tá, gente? É só realmente para te ajudar a mapear. Então, no aplicativo, eu sempre marco lá, né, os dias que eu tenho com cólica, quando eu não tô, né, os dias que faz sexo, os dias que não faz, pra você se ajudar a entender. E aí eu comecei a perceber, gente, que muito legal, que assim, no dia da ovulação, eu sinto uma leve cólicazinha, às vezes um pouquinho até mais pesada, às vezes mais leve, em um só dos lados aqui do baixo ventre, aqui, sabe? Embaixo do umbigo, pra direita ou pra esquerda. Tá? Então, eu só em um dos lados. E é uma cólica que antes, quando eu não prestava atenção no meu ciclo, sei lá, eu achava que era gases, nunca percebi que eu tinha essa cólica. E aí eu comecei a observar, né, com a ajuda do aplicativo, com a ajuda do termômetro, olha que interessante, eu tô ovulando, o que que eu sinto de diferente? Né? E eu comecei a sentir essa cólica no dia da ovulação. E também eu comecei a perceber
o meu corpo. Então, assim, gente, quando a gente começa a ficar no período fértil, a gente aumenta o nosso muco, ele muda, né? Então, geralmente, no período do mês, a gente tem uma quantidade de muco. Quando a gente começa a entrar no período fértil, antes de ovular, mais ou menos uns 5 dias, 6 antes de ovular, o aplicativo é de graça, tá, gente? O Clu. Antes de ovular, você vai começar a sentir o seu muco mudar. Então, ele vai ficar com aquela textura mais de clara de ovo, ele vai ficar mais abundante. Dependendo de como você é, você pode ficar super molhada. Eu fico bem molhada. Não começa a entrar no período fértil. E quando você vai fazer xixi, você passa o papel higiênico, ele escorrega assim de um jeito diferente, né? Como se fosse um gelzinho. Então, a gente começa a perceber que quando você começou com esse tipo de lubrificação, né, de muco, você já sabe que você tá no período fértil, né? E aí isso geralmente vem antes de você ovular, e aí também depois de você ovular, o óvulo sobrevive 2 dias dentro do nosso corpo. Então, se a gente for pensar quanto tempo o espermatozoide sobrevive no nosso corpo, que em média 5 dias, então daria mais ou menos uns 5, 6 dias que a gente fica ali fértil, né? Com o tempo de vida do espermatozoide, dá em média uns 7 a 10 dias no máximo para dar uma gordura que você poderia engravidar. E aí o que você... deixa eu ver o que alguém falou. Alguém falou aqui, mesmo para sincronizar com o termômetro a versão gratuita. Não, gente, o termômetro ele tem um próprio aplicativo dele. O termômetro ele vem com o aplicativo do Daisy. Então eu uso os dois. Eu uso o aplicativo do Daisy e eu uso o Clu. Só para garantir, sabe? Porque na dúvida eu ponho os dois ali. Eu gosto de ficar olhando. Então, se você comprar o termômetro, você vai baixar o aplicativo, vai sincronizar e ele já vai a informação direto. E o aplicativo do Clu é gratuito, qualquer pessoa pode baixar, independente do termômetro, tá? E então, falando aqui, se você não perdeu o começo da live, não vai poder ficar até o final, se inscreve no link da Jornada do Prazer, que tá na nossa bio, que depois eu vou mandar a gravação por e-mail dela, tá? Então, assim, gente, é tanta coisa pra falar que eu acho que não vai dar nem numa live só, né? Mas vamos lá. Aí, o que eu faço? Então, o que a pessoa vai fazer? Nesses dias de risco de gravidez, que você tá fértil, se você tá num relacionamento estável, né, e você não usa camisinha, nesses dias o que você pode fazer? Você pode usar a camisinha, ou você pode fazer sexo sem penetração, né? Então isso é legal também, porque dá uma criatividade. Você fala, vamos transar hoje, mas não tem penetração. Aí vocês ficam lá, um sexo oral em um, sexo oral no outro, mão aqui, mão ali, massagem sensual, dá pra fazer muita coisa e são ali 7 dias, né? Ninguém vai morrer de ficar esse tempo sem penetração. Sexo anal, pra quem gosta, né? Então, assim, nesses dias você pode ou evitar o sexo com penetração, né, não fazer sexo com penetração, ou você pode usar a camisinha nesses dias. E aí que tá a grande sacada, gente. A melhor coisa que você pode fazer para não engravidar é sempre associar 2 métodos. Se você quiser garantir, entendeu? Se você não quer garantir, vai falar, se eu engravidar tudo bem, confia só em um, né? Então, tô com DIU de cobre, show de bola, vai lá, DIU de cobre, goza dentro, tudo certo, pode dar errado, né? Agora, se você quer a garantia de que não vai engravidar e não tá tomando hormônio, associa 2 métodos. Então, assim, eu anotei aqui, ó, por exemplo, os métodos de percepção de fertilidade, que se incluem o termômetro basal, menos de uma mulher em 100 vão engravidar durante o ano com o uso perfeito, tá? Com o uso errado, né, a gente fala o uso típico, que seria assim, às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo, às vezes eu meço, às vezes eu não meço, 23 engravidarão em cada 100 em um ano, né? Então, por isso que é importante fazer certinho ou associar com outro método. Então, por exemplo, a camisinha masculina, 2 em cada 100 engravidarão em um ano com uso perfeito. A feminina, 5 em cada 100 engravidarão ao ano com uso perfeito, né? Então, você pode associar 2 coisas e isso é a melhor coisa que você pode fazer, tá? A Karen falou, 7 dias a partir da percepção desse muco, né? Isso, mais ou menos isso, tá, Karen? Por isso que é importante você ter uma coisa que você controle, um aplicativo, além da observação do seu corpo, pra você ver se o seu ciclo é regular. Tem gente que tem um ciclo mais irregular. O meu é bem certinho, assim, de 28 dias, então fica bem fácil. Eu olho o calendário, assim, quase todos os meses ele bate certinho, assim, sabe? O começo do ciclo, quando eu ovulo, depois de quantos dias eu menstruo.
E já aconteceu de eu atrasar minha ovulação também, e o termômetro mostrou certinho isso, tá? E aí quando atrasa a ovulação, atrasa a menstruação, né, também. Na verdade, a menstruação nunca atrasa, o que atrasa é a ovulação, né? Então quando a ovulação atrasa, a menstruação vem depois também. Então, usem 2 métodos se você quer evitar, e aí você não vai precisar do hormônio. Sua taxa vai estar até mais alta do que uma taxa se você estivesse tomando hormônio só, sem, sabe, se preocupar em outras coisas. Tá? Alguém me perguntou aqui sobre coletor menstrual, se dá para usar coletor menstrual com o DIU, né? O DIU pode sim, tá, gente? Por quê? Porque o que acontece? O coletor menstrual, ele fica na ponta do canal. Como eu vou explicar aqui pra vocês? A gente tá o canal vaginal aqui, ó, o coletor ele vai ficar aqui na pontinha. Ele não fica pra dentro igual um OB, tá? Ele vai ficar na ponta, então você não vai encostar na cordinha do DIU. Se você mesmo assim tiver medo, que eu acho que é recomendado, pede pra ginecologista cortar a cordinha do DIU, porque o DIU de cobre ele fica uma cordinha pra fora, que é pra médica poder puxar depois na hora de tirar. Então você pode pedir pra ela cortar bem rente e ela vai ficar bem curtinha, e aí você pode usar sem problema o coletor menstrual, tá? Beleza, vamos lá, ok. E aí eu fiz um post nesses dias falando também do perigo dos absorventes internos e externos, porque é isso, eles têm substâncias químicas, ele não é só algodão, né? Então a gente coloca esse absorvente na nossa pepeca, que tem uma mucosa super sensível e que absorve tudo. Então ali tem produtos à base de petróleo, tem um monte de coisa que pode causar vários problemas a longo prazo. Então, a gente recomenda, se você puder, não usar absorventes externos e nem OB, tá? Começa a usar o coletor. O coletor é meio difícil de adaptar no começo, tá? Eu demorei, assim, uns 3 meses pra conseguir adaptar com o coletor. Eu ficava com medo dele não sair, eu entrava em pânico, eu não entendia como tirava, ele vazava. E aí, depois de um tempo, eu encaixei e hoje, nossa, eu não vivo sem, tá? Vamos ver aqui as perguntas. A Lorena falou, já que eu não entendi isso do óvulo durar 2 dias, o espermatozoide 7 dias. Assim, ó, o espermatozoide no máximo 5 dias, tá? O que acontece? O óvulo, depois que ele é liberado, ele sobrevive em média 2 dias. Mas o ideal é que quando o óvulo já esteja pronto, já tem os espermatozoides esperando por ele, né? Esse seria o cenário perfeito de uma gravidez. Então, assim, vamos pensar que se você vai ovular no dia 10, né? Então, no dia 10... seu óvulo tá pronto ali, saiu, tá pronto para ser fecundado. Se você transou sem camisinha no dia 10, né? No dia 6, então 4 dias antes, o espermatozoide ele ainda vai estar vivo dentro de você. Por quê? Porque ele sobrevive em média até 5 dias, tá? Os mais fortes. Geralmente falam que os espermatozoides ali, femininos, eles sobrevivem mais. Então pode ser que você engravide uma menina. Então, assim, imagina, você transou sem camisinha no dia 6, o espermatozoide tá dentro de você já lá, e ele tá esperando o óvulo chegar. Daí, depois de 4 dias, você ovula. Na hora que você vai ovular, os espermatozoides já estão prontos ali, só esperando o óvulo e plá. Então, assim, a gente não pode contar o período fértil só com os dias que a gente tá ovulando, né? Porque seria 2 dias, então a gente tem que contar mais. Por isso que na soma a gente conta 5 dias, né? Seria uma janela máxima. 5 dias, então assim, transei no dia 5, sem camisinha, gozou dentro, pá. Ovulei no dia 10, o espermatozoide ainda estava vivo. Então assim, desde o dia 5 eu vou estar fértil até o dia 10, e ainda eu tenho que contar mais 2 dias, que é o dia que os óvulos vão sobreviver. Então, mais ou menos do dia 5 ao dia 12, eu vou estar fértil, né? Ou seja, não é que eu vou estar fértil, eu vou estar fértil só quando eu estiver ovulando, mas do dia 5 ao dia 12, eu vou ter chances de engravidar. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 dias, né? Então, mais ou menos seria esse o período, né? Daí, se você quiser garantir, você dá uma janelinha um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, observa os sinais do seu corpo, bateu certinho, começou o mugo diferente, no dia que é esperado a sua ovulação, sentiu a cólicazinha diferente, né? E aí eu também percebo muito no meu peito. Nossa, meu peito é uma coisa viva, assim, não sei se o de vocês se for, me escreve aqui.
Porque quando eu estou no período fértil, ele diminui, né? Eu não sei muito qual é a lógica, mas assim, ele diminui bastante, né? Uma questão hormonal. E aí, quando passa o período fértil, que começa, baixa os níveis de estrogênio e sobe de progesterona, ele começa a inchar. E ele vai inchando, até quando eu chego ali perto de menstruar, eles estão enormes, né? E aí, depois que eu menstruo, eles começam a diminuir, chegam no pico mínimo quando eu tô ovulando e no pico máximo quando eu começo a menstruar. Tá, gente? Então vamos falar de outras formas também. Alguém falou aqui, coito interrompido não é legal. Polêmico esse assunto, mas, gente, o coito interrompido, ele é sim um método não hormonal de contracepção. Só que ele é um método que tem bastante chances de falha. Por quê? Porque é difícil ter um uso perfeito dele. Então, eu acho que o coito interrompido, ele é uma coisa legal para você usar como reforço de algum outro método que você usa. Então, por exemplo, você usa DIU de cobre, que já tá legal, e aí nos dias que você tá fértil, você estuda o seu período fértil, nos dias que você tá fértil, você faz coito interrompido, né? Você tá no relacionamento, né? Não vamos falar aqui de doenças infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque não é a pauta de hoje, mas você já tá no relacionamento, fizeram exames e tal. Então, o coito interrompido, olha que eu anotei, né? Se a gente fizesse certíssimo o coito interrompido, só 4 mulheres em cada 100 durante um ano engravidariam. E o uso típico, que é o uso mais ou menos, 20 em cada 100 mulheres engravidariam em um ano. Então, assim, é uma taxa interessante. A gente pode considerar o coito interrompido como um método de associação com outro não hormonal, que vai ajudar bastante também em você não engravidar, tá? O que acontece com o coito interrompido? Poucos homens têm o controle bem certinho de tirar antes de ejacular, tá? Então é difícil você garantir que 100% das vezes o homem vai ter esse controle de tirar na hora certa. Às vezes ele deixa um pouquinho mais e aquele pouquinho vai o espermatozoide, tá? E aí você estaria confiando, né, isso no controle do homem, que eu acho que não é legal. Tá? Então, assim, alguém falou, eu fiquei 5 anos só usando esse método e nunca engravidei. Pode ser, Nayara, pode ser que o seu parceiro tinha um bom controle e pode ser que você deu sorte de vocês não fazerem muito sexo nos dias que você estava bem fértil. Porque um coito interrompido no dia que você não tá fértil, não vai engravidar nunca mesmo, né? Mas se às vezes calhou de você durante 5 anos, fez pouquíssimas vezes sexo no seu período fértil, vamos supor, e aí 5 anos realmente a chance é baixa de engravidar sim, né? Agora tem gente que fica 2 meses no coito interrompido e engravida. Por quê? Porque não sabe quando tá fértil, faz isso o mês inteiro meio sem confiar, e aí o cara não tem o controle, tira na hora errada, e aí realmente você pode engravidar, né? Então, assim, tem bastante polêmica também sobre aquele líquido pré-ejaculatório, né? Que é aquela aguinha, aquele líquidozinho que sai no pinto antes de o cara ejacular. Ainda existem controvérsias, mas a maioria das pesquisas mostram que esse líquidozinho em si, ele não tem espermatozoides. Porém, o que pode acontecer? Se o homem se masturbou antes, ou se você tá dando, por exemplo, a segunda, né? Então, ele gozou e aí daqui uma hora vai gozar de novo, pode ter resquícios de sêmen ali no canal do pinto. Então, quando ele soltar esse líquidozinho, ainda pode ter um resquício de sêmen ou da vez que ele se masturbou ou da última vez que vocês transaram ali, algumas horas antes. E aí sim você pode engravidar. Tá? Então, esse líquidozinho, ele corre um risco, não por ele em si, mas porque se você fez sexo antes ou se ele sei lá, imagina, você chegou na casa dele, você não sabe que 1 hora atrás ele se masturbou. Sei lá, o cara quer durar mais, se masturbou, ainda tem sêmen no canal dele. Aí vocês vão fazer coito interrompido. Aí na hora ali que solta aquele líquido pré-ejaculatório, tem o resquício do sêmen de quando ele se masturbou, pá, ali você pode engravidar, tá? Mas se você usa um outro método, por exemplo, você faz o método de percepção de fertilidade. Daí, Jaque, então eu faço o método de percepção de fertilidade, né? Eu uso um termômetro, eu percebo os sinais do meu corpo, eu analiso o meu muco cervical, eu faço controle com o aplicativo, me cerco de várias formas para eu entender o meu ciclo. Aí, no período que eu estou fértil, eu não transo com penetração, não faço sexo com penetração, né? E nos outros dias eu faço coito interrompido. Você tá super protegida, assim, muito difícil engravidar assim. Acho que se for pra engravidar, agradece que é um abençoado que tinha que vir mesmo, assim. Nem questiona. Porque as chances são mínimas, então você vai estar
mais protegido do que se você estivesse tomando uma pílula sem saber muito do ciclo, sabe? Aí um dia você vai lá e deixa a pílula muito tempo na bolsa no sol e a pílula dá uma estragada e você, sabe, engravida. Tem muita gente engravida tomando pílula, tá? Então, assim, ou sei lá, você tomando pílula e você bebeu ontem, vomitou, ficou bem louca lá, vomitou e esqueceu e aí transou, o cara gozou dentro e você engravidou tomando pílula. Então tem muitos casos assim, tá? Então, assim, não ache que a pílula é a coisa mais segura, ok? Aí alguém me perguntou assim, por que a camisinha com uso perfeito tem chance de engravidar? Porque a camisinha, ela ainda, mesmo você usando certinho, né? Então você colocando certo, você enrolando certo, né? Abrindo a camisinha do jeito certo, não abrindo com a boca, colocando certinho, ainda pode ter uma chance muito pequena de ter um microfuro ali, né? De ter acontecido algum acidente de percurso. Então, assim, é um uso perfeito. Você fez tudo certo, mas pode falhar uma coisa no caminho, tá? Então, por isso que também a camisinha... Não existe, anotem isso, gente, não existe nenhum método 100% seguro. Por isso, se você quer evitar de engravidar, associe pelo menos 2 métodos. E aí você vai se autoconhecer, você não vai precisar depender de hormônios e você vai estar muito segura. Gente, hoje eu me sinto muito mais segura nessa questão de gravidez do que quando eu tomava pílula. Porque eu tomava pílula meio na ignorância. E às vezes eu esqueci uma pílula, eu ficava mega preocupada. Nossa, vou engravidar. E hoje eu tô tão certinha assim no meu ciclo, entendendo como funciona, sabe? Eu sinto todos os sinais do meu corpo. Todo mês a gente repete os sinais, então é fácil você observar, né? Mas eu demorei pelo menos 1 ano pra eu sentir realmente segura, de que sem hormônios, de que eu não engravidaria só entendendo aqui o meu corpo, né? Então, eu sou fã dos métodos de percepção de fertilidade e acho que muito interessante você associar ele com abstinência sexual de pinto com vagina nos dias férteis. Então, assim, 7 dias do mês não transem com penetração. Pode fazer sexo anal, pode fazer sexo oral, pode fazer masturbação com o dedo, né? Mas naqueles dias sem penetração, pepeca com pinto, para evitar qualquer problema. E nos outros dias, por exemplo, você pode fazer, se você quiser mais prevenir mais ainda, um coito interrompido. Olha só, você já vai estar fazendo 3 métodos: percepção de fertilidade, abstinência nos períodos de ovulação, coito interrompido no restante do mês só para garantir. Você está associando 3 métodos, tá? Então, assim, a chance de você engravidar realmente só se, né, como eu falei, viu, abençoado. Aí, gente, tudo também vai depender se o seu ciclo não tá muito louco, né? Se o seu ciclo tá super desregulado, antes de confiar 100% nesse método, fica usando camisinha, por exemplo, né? Porque o seu ciclo, ele tem que estar funcionando bem. Se ele não tá, começa a investigar isso. Por que ele não tá? Vai no médico, não no ginecologista só, vai no médico hormonal, pede um check-up completo de hormônios. Alguém me perguntou sobre isso. Eu fui, gente, num médico agora esse ano, alguns meses atrás, hormonal. Por quê? Porque um pouco antes ali de eu menstruar na TPM, eu tava tendo uma coisa meio de melancolia, assim, sabe? Um pouco de tristeza, assim, uma coisa que eu não costumava ter muito, né? E aí eu falei, vou dar uma olhada nos hormônios. E aí, assim, o meu nível de testosterona tava super baixo. E o que o médico falou, que geralmente isso acontece bastante com quem toma anticoncepcional durante muito tempo, tá? E aí ele me receitou, para eu tomar durante alguns meses, né? Usar, na verdade, uma microdose de testosterona em formato de um creme para dar uma chance do corpo regular de novo. E aí eu comecei a usar e, assim, parei de sentir essas baixas muito, muito fortes antes de menstruar. E aí eu tô fazendo acompanhamento com ele, né? E devo parar daqui alguns meses, mas tive que fazer essa reposição para ajudar meu corpo a levantar sozinho e quero ficar sem, né? E isso com certeza aconteceu por causa da pílula. Então pode acontecer, tá? Então façam exames hormonais, né, para checar se o seu ciclo estiver desregulado. É sempre bom, vai no médico especializado em hormônios e pede um check-up hormonal, tá? Aí alguém falou, camisinha no período fértil e percepção de fertilidade, o que você acha? Acho ótimo, Laura, porque, né, a taxa de camisinha masculina é super baixa, né, de risco, percepção de fertilidade também, 2 métodos, show de bola, se joga que vai dar certo.
Tem muitos casos de gravidez por causa de infecção urinária. O antibiótico interfere no funcionamento. Boa, Tati, eu esqueci de falar isso. O antibiótico interfere no funcionamento da pílula. Então, se você não sabe disso, aí você vai lá e tá com uma infecção de garganta, toma anticoncepcional, toma o antibiótico, pá, acaba o efeito do anticoncepcional, interfere, e aí você vai lá e pimba, engravida tomando pílula, né? Complicado, gente. Esse exame hormonal é feito com coleta de sangue? Sim, ele é um sangue normal, e aí só que ele é um check-up super completo. Vai pedir os seus níveis de estrogênio, de testosterona, de todos os hormônios ali. O meu, ele pediu quase uns 40, 50 exames, assim, né? Mesmo assim, né? Mas eu levei o resultado de tudo isso. E aí foi bem interessante, assim. Foi bom ter ido, né? Então, é isso. Contem aqui casos de pessoas que engravidaram com métodos diversos. Alguém falou aqui, foi nessa que eu engravidei. A Flávia engravidou aí, ó, tomando pílula com essa questão do antibiótico, né? Complicado. Então, por isso que eu falo, gente, se você associa 2 métodos, você tá mais seguro do que você estiver tomando hormônio. Porque, por exemplo, o Dilmirena, né? O Dilmirena, ele tem uma taxa de eficácia super boa. Só que se ele desloca e você não percebeu, e aí você tá mega confiante e goza dentro, não, né? E aí você pode engravidar, né? Então, assim, eu não ficaria hoje tão tranquila 100% nem com método hormonal, sempre associando 2 métodos realmente, se você não quer engravidar, né? Uma vizinha engravidou usando o DIU. Casos de gente engravidando usando o DIU, tem muitos. A galera até brinca, né? Meu DIU nasceu, o nome dele é aqui, Catarina, minha filha, né? Sim, alguém perguntou o médico que pede esses exames. É um endocrinologista, tá? O médico que eu fui, na verdade, ele era um médico especializado em esportes e também nessa coisa de hormônios, assim, de check-up. Então eu fui nele, que eu gosto bastante é um médico que eu gosto bastante, então, Dr. Bruno. Então eu fui nele, mas você pode ir no endócrino, que é a melhor especialidade. Na troca de remédio pode engravidar? Quem nunca ouviu essa balela? Eu tenho uma amiga que engravidou assim, da médica que fala: vamos trocar de pílula, que é bom trocar de pílula de vez em quando. Ai, gente, eu não sei, eu fico revoltada. É bom trocar de pílula de vez em quando. Aí ela foi lá e parou a pílula e a médica falou assim: olha, nessa troca de pílula é difícil engravidar, porque o seu corpo vai demorar um pouco pra regular, tá? Ela parou a pílula, no mês seguinte, pá, engravidou. Então, assim, é isso, gente, tá? Não confie. Alguém falou, no meu aplicativo mostra que eu só tenho 3 dias férteis. Lu, é isso, mas fica esperta, mana. 3 dias férteis, beleza. Só que os dias que os espermatozoides sobrevivem, não contava com isso, né? Foi isso que eu expliquei na aulinha aqui da prof. Tá? Os espermatozoides sobrevivem até 5 dias. Então, se você tem 3 dias em que o seu óvulo tá vivo, bota lá mais 5 que o espermatozoide sobrevive. Isso vai dar 8, tá? Então, por isso que muita gente engravida, gente, com o aplicativo. Porque o aplicativo ele só mostra os dias que você tá fértil. Ele não mostra os dias que o espermatozoide sobrevive, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que recente agora, ela engravidou, ele gozando dentro, no último dia de menstruação. E aí tem aquele mito do, mas quem com menstruação você não engravida? Depende, se você tiver um ciclo curto, você pode engravidar. Porque, imagina, vamos pensar que ela menstruou no dia 1º. E aí ela tem uma menstruação mais longa, ela terminou no dia 6, né? Aí no dia 6, ele gozou dentro, ok? Aí, por algum motivo, o ciclo dela tava mais curto esse mês. Então, depois de 5 dias, ela ovulou. Ou seja, ela ovulou lá no 11º dia do ciclo. O espermatozoide sobreviveu 5 dias, foi no limite, assim. A filhinha dela, guerreira, foi uma menina mesmo, né? Que fala que o espermatozoide, ele sobrevivem mais são os femininos. Então, ela engravidou, menstruada, né? Então, assim, o único dia que dá pra confiar, assim, de você gozar dentro, estando menstruada sem nenhum risco, seria, assim, no 1º e 2º dia da menstruação. Aí dá pra ir 100%. Depois disso, já pode entrar nessa estatística, tá? Já que fala um pouquinho sobre como saber qual dia de fato é o último do ciclo, tendo em vista a diminuição da quantidade. Gente, não confunda com isso. Essa pergunta da Cá é muito boa. Não importa muito quantos dias você menstrua.
Ai, essa live, né, tinha que durar umas 3 horas, mas daqui a 10 minutos só o Instagram vai cortar. Não importa muito quantos dias você menstrua, o que importa é o dia que você vai ovular. Geralmente a gente ovula lá entre o 11º e o 13º dia depois do começo do ciclo. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia que a gente menstrua. Então, mais ou menos no primeiro dia que você menstruou, você vai contar 11 dias, de 11 a 13 dias. Ali é mais ou menos a época que você vai ovular. Isso é uma estimativa geral, aí você vai ter que ver no seu corpo, ver os sinais, como tá o muco, né? De preferência acompanhar com um termômetro. Então, não importa, se você menstruou durante 3 dias ou se você menstruou durante 8 dias, não importa, o que importa é, na verdade, quando você vai ovular. Então, assim, você tem que pensar que quando você ovulou, 5 dias antes disso, você tá com potencial de engravidar, porque é o tempo que o espermatozoide sobreviveria, tá? Então, assim, não se preocupa muito com a quantidade de tempo que você fica menstruada. Não confie em essa verdade, né? Você não engravida menstruada, porque é mentira. Pode acontecer de você engravidar menstruada se o seu ciclo for curto, como eu falei aqui da minha amiga, tá? Marine, já que sugestões de aplicativo para acompanhar o ciclo? Eu uso Clue. Alguém escreve para mim no comentário, CLUE, tá? Mas como eu falei, nunca, jamais confie somente no aplicativo. Depois vai nascer os bebês aí, vocês vão querer que eu seja madrinha, tá, gente? Parei a pílula e no mês seguinte eu engravidei. É foda, né, gente? É isso mesmo, tá? Quem mais? Minha médica fala 10 dias após o primeiro dia da menstruação já pode começar a evitar. Ó, gente, tem uma informação que não tá correta. Porque pode ser antes disso. Né? Como eu expliquei o caso da minha amiga. 10 dias depois da menstruação, e se o seu ciclo tiver mais curto? Né? E se você, por exemplo, como eu falei, imagina. Ela menstruou no dia primeiro dia da menstruação dela. Aí, se ela só for começar a se prevenir 10 dias depois, e o cara goza dentro, o espermatozoide sobrevive 5 dias. Então, ela pode super engravidar. Então, é super perigoso isso. Minha médica fala que 10 dias após o primeiro dia... Bizarro. Por isso que eu falo, gente, não confie nessas informações de contracepção só no ginecologista. A maioria deles, elas vão receitar o que elas aprenderam na faculdade, que é remédios, os métodos mais hormonais. Então, assim, elas não tem muito preparo, a maioria, né, gente? Eu, pelo menos, nunca peguei na minha vida uma ginecologista que me deu uma explicação sobre métodos não hormonais completa. É sempre tipo, mais ou menos, sabe? Como essas informações. Depois de 10 dias já começa a se evitar. Pô, gente, tá errada essa informação, né? Como eu expliquei aqui. Queria ser a melhor amiga da Jaque, vamos. O Instagram corta a Mayra, depois de 1 hora ele corta. Sentir muita cólica mesmo sem endometriose normal? Gente, muita cólica não é normal, porque qual que seria o sentido do nosso corpo ter muita cólica, né? Então, beleza, ele tá descamando o útero pra soltar a menstruação, só que é uma cólica normal, né? Geralmente, pessoas que têm muita cólica, se você já investigou com os médicos, você... provavelmente começa a observar como tá, o quanto você tem se cobrado, se você não passou por período de muito estresse, né? Se no seu período fértil ali você não se cobrou demais, não puxou demais, produziu demais. Geralmente, mulheres muito controladoras, né? Muito alta performance, elas tendem a ter uma cólica mais forte depois. Observe, isso é um conhecimento mais empírico que eu tô falando aqui, não tem nenhuma prova científica, tá? Mas se observe. Como chama o termômetro mesmo, procure um termômetro basal, tá? O que eu uso é termômetro, se chama Daisy Fertility Tracker, tá? Vou escrever aqui de novo para quem perdeu. Fertility Tracker, ok? Tá. Se alguém perguntou se eu tive efeitos colaterais com a testosterona em gel. Não, porque o médico ele foi muito cuidadoso de receitar a dose mínima da mínima que daria para usar, né? Então, assim, eu não queria usar hormônios, mas foi um combinado com ele de usar durante uns 2, 3 meses, só para dar uma regulada, né? E aí, tirando. Então, eu não tive nenhum efeito colateral, tá? Mas, assim... tem mulheres que usam, né, pra treinar, pra ficarem mais fortes, porque você aumenta o músculo, tudo. Aí já seria a mesma coisa de você estar usando um método hormonal, né? Então, assim, eu tô usando realmente durante essa fase bem curta e
me senti bem e já vou parar em breve, tá? Não quero continuar usando muito, apesar de não ter efeitos colaterais. Tive relação sem proteção um dia antes de descer. Agora minha menstruação tá atrasada. É possível uma gravidez? Olha, Bárbara, é muito difícil. Um dia antes de você menstruar, praticamente impossível. Porque a menstruação, o que que ela é? Ela é a descamação já do útero, né? Então, assim, um dia antes de você menstruar é praticamente impossível, tá? Então, provavelmente você teve algum estresse. Provavelmente pode ser que você ovulou mais tarde. Fica tranquila, assim. Dificilmente isso vai ter um risco de gravidez um dia antes de menstruar, tá? Por isso que é importante, gente, entendam o seu ciclo, se apropriem disso, pra você não precisar perguntar pras pessoas, perguntar pro médico, mandar perguntar no Instagram, né? É bom que vocês estão fazendo isso agora pra se conhecer, mas assim, nada melhor do que você mesmo se autoconhecer e ter a segurança. Por exemplo, nesse caso, falar, não, gente, eu tive uma relação sem proteção um dia antes de eu menstruar, é impossível eu engravidar. Tá tudo certo, eu fico tranquila. Aí eu espero a menstruação vir no meu tempo, porque eu sei que pode ter acontecido uma coisa na ovulação e por isso que ela atrasou a menstruação. Aí você não fica noiada. Agora, quando você não se conhece, tudo a gente fica noiada, né? Parece que vai engravidar, no pânico. Então, é isso. Coletor tem validade, quando saber se tem que comprar outro? Quando você comprar, vê na bula. Geralmente dura muitos anos, né? 5, 10 anos, assim. Mas quando você comprar, vai vir uma bula e você lê. Deve durar uns 5 anos, 10, acho que eu exagerei, né, gente? É que o meu, ele tá durando tanto tempo já, eu amo o meu. Eu uso o da Moon Cup. Eu nem sei se vende mais no Brasil. Na época eu comprei, agora eu até dei uma pesquisada que umas leitoras me perguntaram. Mas eu dei uma pesquisada e não achei mais no Brasil. A personal Nayara, já que seu livro tem ajudado muitas mulheres, que bom, Nayara, obrigada. O Feminino e Poderosa, né? Aqui perguntaram, pílula do dia seguinte, falha um pouco. Gente, pílula do dia seguinte é um método de emergência super tóxico pro corpo, né? A quantidade de hormônio que tem numa pílula é mais ou menos o que teria numa cartela toda, assim, quase de uma perspectiva, né, de anticoncepcionais. Então, assim, é super agressivo pro corpo. Só tome se realmente for um método de emergência, né? Então, se você fez uma besteira ali, vai correr o risco de engravidar, não quer, toma. Mas você vai ver que vai bagunçar todo o seu ciclo, é uma carga hormonal bizarra, assim. Então, tem gente que brinca com pílula do dia seguinte, né? Vai, eu vou lá transar, qualquer coisa eu tomo pílula do dia seguinte. E não sabe os riscos que tá correndo, né? Então, eu só recomendo nos casos... Eu já tomei, em vezes que deu errado ali uma coisa... Mas eu realmente só recomendo se você for no caso de emergência, tá? O muco clara de ovo vem os dias antes de ovular? Sim, né? O corpo, os riscos maiores de engravidar são justamente esses antes da gente ovular, porque o cenário perfeito para o corpo é que quando o óvulo estiver pronto, já esteja muitos espermatozoides lá, né? Então, esse músculo mais claro de ovo, que é o mais, né, que vai facilitar o processo ali do espermatozoide, ele vem antes da gente ovular, tá? Gostaria de saber com o subcoletor menstrual qual seria melhor. Lu, aí você tem que ver qual se adapta pra você, tá? Eu comprei o do Moon Cup e nunca mais troquei. Eu acho ele maravilhoso. Mas ele é um pouquinho mais firme, assim, mais duro. Aí aqui no Brasil tem várias marcas, assim, o negócio é testar mesmo, tá? Testar. Eu não gosto de coletor muito mole, assim, porque eu sinto que ele vaza mais. Eu gosto dos que faz mais pressão. Ai, gente, tem 3 minutos só, tá? E quando tem DIU, amiga, eu já falei disso, vou mandar a gravação da live pra quem perdeu, tá? Eu falei bastante de DIU. Alguém falou aqui dica de coletor, eu uso da Corui, e adoro. Você é a cara da Claire da série Outlander. Todo mundo fala isso, gente. Eu não assisti Outlander, mas eu já vi uma foto, acho que parece, né? Eu gostei, porque ela é linda, então eu achei um elogio. Eu uso o coletor da Fleurite, eu também já testei esse. Eu achei ele um pouquinho mole também, não me adaptei muito, mas eu conheço bastante gente que gosta e se adaptou, tá? Sobre o coletor, como fazer a transição? Tenho medo de vazar porque desce muito. Assim, Pri, se você estiver insegura, continua usando um absorvente externo nos primeiros meses, assim. Pode usar um absorvente de pano, sabe? Desses bio, que em vez de loja de produto natural, que às vezes mulheres fazem, assim. Usa ele junto, que aí se vazar, vai vazar no absorvente, tá? Até você se adaptar.
E assim, o coletor também, gente. Eu tenho 2 dias, um dia, assim, às vezes 2, do meu ciclo que é bem intenso. Nesse dia eu troco o coletor umas 4 vezes. Pra garantir, porque começa a encher, eu começo a ficar incomodada, assim, aí eu troco umas 4 vezes. Tipo, eu acordo de manhã, tomo um banho, coloco, sei lá, pro meio-dia troco de novo, lá umas 3 da tarde troco de novo, e antes de dormir tomo outro banho e troco de novo. Mas é só nesse dia. No restante, geralmente eu troco de manhã, quando eu tomo 2 banhos, né? Tomo um de manhã, troco, tomo um à noite, troco. E é suficiente. Uma pessoa que falou, tomei 2 vezes no mês, pílula no dia seguinte, passei 30 dias sangrando. Não, gente, é bizarro. Imagina 2 vezes no mês, meu Jesus. Tomei pílula no dia seguinte, alguns dias depois deu dor de garganta e bezetacil, pressão subiu, desmaiei no hospital. Gente, é bizarro, tá? Bizarro. 2 minutos, vamos ver. É isso, com o coletor a gente acha que é muito sangue, né? Mas na verdade no absorvente ele parece que é muito sangue. No coletor você vai ver que são poucos ml, tá? Gente, é isso. Que bom que vocês estão aqui. Calcinha absorvente também é uma boa opção. Eu não me adaptei muito, eu me senti um pouco úmida com ela, mas eu conheço várias mulheres que super gostam e se adaptam, tá? Então, acho que alguém falou, a próxima live vai ser a segunda parte dessa. Pode ser, né? Se vocês querem mais uma segunda live sobre esse tema, manda inbox lá pra eu saber. E vai acabar 1 minuto. Obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê na próxima. Beijo!